Todos nós já prometemos mudar alguma coisa, começar a fazer exercícios, dormir mais cedo, parar de procrastinar, controlar a ansiedade, ler mais, usar menos o celular, ou simplesmente viver de uma forma diferente durante alguns dias, talvez até algumas semanas. Tudo parece funcionar, mas quase sem perceber, voltamos aos mesmos hábitos, às mesmas escolhas, às mesmas desculpas. Então surge uma pergunta que acompanha milhões de pessoas. Se sabemos exatamente o que deveríamos fazer, por que é tão difícil mudar? Será falta de força de vontade, preguiça, falta de disciplina? Ou será que existe algo muito mais profundo acontecendo dentro do cérebro? Existe um paradoxo curioso. Quase ninguém muda porque não sabe o que fazer. Na maioria das vezes, nós sabemos. Sabemos que dormir pouco faz mal. Sabemos que fumar aumenta riscos. Sabemos que o excesso de açúcar prejudica a saúde. Sabemos que permanecer horas nas redes sociais pode reduzir nossa concentração. O problema raramente está na informação. O problema está na transformação. Conhecimento e comportamento não são a mesma coisa, e compreender essa diferença talvez seja o primeiro passo para entender a mente humana. Durante milhões de anos, sobreviver exigia economizar energia. Encontrar alimento era difícil, o perigo podia surgir a qualquer momento. Por isso, nosso cérebro evoluiu para fazer algo extraordinário. Sempre que repetimos um comportamento, ele tenta torná-lo automático. Quanto menos esforço mental uma tarefa exige, mais energia sobra para enfrentar situações inesperadas. É por isso que dirigir um carro, pela primeira vez, parece tão difícil, mas, anos depois, podemos percorrer um caminho inteiro, quase sem perceber. O cérebro transforma repetição em eficiência, e eficiência em hábito. Imagine uma floresta. Na primeira vez que alguém atravessa aquele terreno, precisa abrir caminho entre galhos, desviar de pedras, empurrar folhas, mas depois que centenas de pessoas percorrem exatamente o mesmo trajeto, surge uma estrada. No cérebro acontece algo parecido. Cada comportamento repetido fortalece conexões entre neurônios. Quanto mais vezes repetimos uma ação, mais fácil ela se torna. Não porque decidimos conscientemente, mas porque o cérebro aprende o caminho. É justamente por isso que mudar pode parecer tão difícil. Não estamos apenas tentando abandonar um comportamento. Estamos tentando deixar de percorrer uma estrada que o cérebro levou anos para construir. Existe outro detalhe fascinante. O cérebro humano não interpreta a novidade apenas como oportunidade. Durante boa parte da nossa evolução, o desconhecido também significava risco. Uma fruta diferente, uma trilha desconhecida, um animal nunca visto, uma pessoa de outro grupo. Tudo isso poderia representar perigo. Hoje, mudamos de emprego, começamos um relacionamento. Mudamos de cidade, aprendemos uma habilidade nova, mas parte do cérebro continua fazendo a mesma pergunta ancestral. Isso é seguro? Às vezes, a ansiedade que sentimos diante da mudança não significa que estamos no caminho errado. Ela pode ser apenas um reflexo de um cérebro tentando nos proteger. Talvez a parte mais frustrante da mudança seja esta. Às vezes, conseguimos mudar. Durante alguns dias, talvez algumas semanas, mas diante do primeiro momento de estresse, voltamos exatamente ao comportamento antigo. Isso acontece porque os velhos circuitos raramente desaparecem. Eles permanecem disponíveis, como uma estrada antiga que continua existindo, mesmo depois da construção de uma nova. Sob pressão, o cérebro tende a escolher aquilo que exige menos esforço. E quase sempre, esse caminho é o mais conhecido.
Até aqui pode parecer que estamos presos aos hábitos que construímos ao longo da vida, como se nosso cérebro fosse incapaz de mudar. Mas essa não é a descoberta mais importante da neurociência. Nas últimas décadas, os pesquisadores encontraram evidências de que o cérebro continua se modificando durante praticamente toda a vida. A questão nunca foi se podemos mudar. A verdadeira pergunta é outra: como o cérebro constrói uma mudança que consegue durar? E a resposta começa com uma das características mais extraordinárias da mente humana: sua capacidade de se reorganizar continuamente. Durante muito tempo, os cientistas acreditavam que o cérebro adulto era praticamente imutável, como se depois de certa idade, nossa personalidade, nossos hábitos e nossa maneira de pensar estivessem definitivamente estabelecidos. Mas essa ideia começou a mudar. Pesquisas em neurociência mostraram que o cérebro continua modificando suas conexões ao longo de praticamente toda a vida. Esse fenômeno recebeu um nome: neuroplasticidade. Sempre que aprendemos algo novo, praticamos uma habilidade ou repetimos um comportamento, pequenas mudanças acontecem dentro do cérebro, não de uma única vez, mas gradualmente, como alguém construindo uma estrada, pedra por pedra. Existe outro equívoco muito comum. Acreditamos que a mudança depende principalmente da motivação, mas a psicologia mostra que a motivação costuma ser instável. Ela aumenta, diminui, volta, desaparece. Esperar estar sempre motivado é como esperar que o clima permaneça ensolarado todos os dias. Isso simplesmente não acontece. As pessoas que conseguem manter mudanças durante muito tempo normalmente não dependem apenas da motivação. Elas constroem ambientes, rotinas e comportamentos que continuam funcionando, mesmo nos dias em que a vontade desaparece. Nosso cérebro costuma rejeitar mudanças muito bruscas. Elas exigem atenção constante, grande esforço e alto consumo de energia. Mudanças pequenas funcionam de maneira diferente. Elas parecem pouco ameaçadoras, mais fáceis de repetir. Com o tempo, aquilo que parecia insignificante pode fortalecer novas conexões neurais. Talvez seja por isso que tantas grandes transformações começam de maneira quase imperceptível, não porque pequenas ações sejam mágicas, mas porque elas possuem maior chance de serem repetidas. E para o cérebro, repetição importa muito mais do que intensidade. Existe uma descoberta interessante na psicologia. Muitas mudanças fracassam porque tentamos alterar apenas nossas ações, sem modificar a maneira como nos enxergamos. Imagine duas pessoas recusando um cigarro. A primeira responde: "Estou tentando parar." A segunda diz: "Eu não fumo." O comportamento parece o mesmo, mas a identidade é diferente. Nossos cérebros procuram agir de forma coerente com aquilo que acreditamos ser. Quando uma mudança passa a fazer parte da identidade, ela deixa de depender apenas do esforço consciente e começa a aparecer uma consequência natural. Talvez exista uma ideia que transforme completamente nossa relação com a mudança. Errar não significa que o cérebro falhou. Em muitos casos, significa justamente que ele está aprendendo. Quando cometemos um erro, o cérebro compara aquilo que esperava acontecer com aquilo que realmente aconteceu. Essa diferença ajuda a ajustar decisões futuras. É assim que aprendemos uma língua, um instrumento, um esporte e inúmeras outras habilidades. O erro não representa o oposto da aprendizagem. Ele faz parte dela. Depois de tudo isso, talvez exista uma mudança mais importante do que qualquer hábito: a maneira como interpretamos nossa própria capacidade de mudar. Quando acreditamos que somos incapazes, cada dificuldade parece confirmar essa ideia. Quando compreendemos que o cérebro
permanece aprendendo durante praticamente toda a vida, os desafios deixam de representar uma sentença definitiva e passam a fazer parte do processo. A mudança talvez não aconteça no momento em que decidimos. Ela começa quando deixamos de acreditar que ela é impossível. Todos nós carregamos hábitos que parecem fazer parte de quem somos. Alguns nos ajudam, outros nos limitam. Durante muito tempo, acreditamos que mudar significava lutar contra o cérebro. Hoje sabemos que a realidade é diferente. O cérebro não resiste à mudança porque deseja nos impedir de crescer. Ele resiste porque foi moldado para economizar energia, evitar riscos e repetir aquilo que já conhece. Mas existe algo extraordinário. O mesmo cérebro que fortalece antigos caminhos também pode construir novos, pouco a pouco, experiência após experiência, escolha após escolha. Talvez mudar nunca tenha sido um único grande momento. Talvez seja um processo silencioso, quase invisível, que acontece toda vez que repetimos uma nova direção. Porque compreender a mente humana não elimina todos os nossos desafios, mas nos permite caminhar por eles com muito mais consciência. E talvez toda a transformação comece exatamente aí.